É lógico que quando a gente está falando em direito do trabalho, a gente não tem como, né, deixar de falar assim, olha, eu tenho uma relação de emprego, vamos assim imaginar. Falou em direito do trabalho, as pessoas pensam em relação de emprego. O empregado ele pode ser urbano, ele pode ser rural, ele pode ser doméstico, sem dúvidas. E aí eu falo assim para vocês dentro da ideia de uma relação de emprego. Quando você olhar para aquele que é empregado, se ele for, né, se eu estou falando de relação de emprego e eu estou falando de empregado, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, tá? Todo mundo acha que só porque vai estudar direito do trabalho, obrigatoriamente tem que abrir a CLT, né? Exatamente. Se o empregado for urbano, ele, empregado urbano, realmente a instrumentalização de seus direitos, em sua maior parte, realmente eu vou abrir a CLT. Mas sempre é bom lembrar que se ele for empregado rural, ele sendo empregado rural, os direitos do empregado rural são instrumentalizados em sua grande maioria pela lei do rural, que é a lei 5889, né, de 73, 5889 de 73. E se ele for um empregado doméstico, tá? Você, para instrumentalizar o doméstico, você tem que ir na Lei Complementar 150 de 2015. Aí você vai ver quem é o empregado urbano, quem é o rural, quem é o doméstico e a instrumentalização desses direitos. Mas sempre bom ressaltar, quando a gente fala nos direitos que estão garantidos na Constituição, tá? Os direitos constitucionais, se você for olhar para os direitos constitucionais dos empregados, você vai olhar para o artigo 7º da Constituição. Olha aqui o início do nosso papo, quando eu falei assim, ó, para o direito individual do trabalho, a base é o artigo 7º. E para o direito coletivo que conversamos, olhamos lá para o artigo 8º e 9º. Você vai ler o artigo 7º da Constituição, se você, né, não leu ainda, é leitura obrigatória, e você vai ver que ele vai falar dos direitos dos empregados urbanos, rurais e domésticos. Todos os incisos do artigo 7º se aplicam para urbanos, rurais e domésticos e aqueles, então, voltando à fala, todos os incisos do artigo 7º se aplicam para os urbanos e para os rurais, só lembrando que se for empregado doméstico, agora sim, tá? Todos, né? Os incisos se aplicam no artigo 7º para os urbanos e para os rurais, mas para os domésticos somente os incisos que estão sinalizados no parágrafo único. Então, uma dica importante, todos os incisos do artigo 7º são 34 para urbanos e rurais, se for doméstico, só aqueles que estão lá sinalizados no parágrafo único. Aproveitando o ensejo, já que falamos de Constituição, eu quero chamar a atenção do seguinte: muito cuidado. Por quê? Porque eu tenho um trabalhador que não é empregado e o nome desse trabalhador é trabalhador avulso. Ele não é empregado, o nome dele é trabalhador avulso. Ele não é empregado. Apesar dele não ser empregado, ele não é empregado. Ele não tem vínculo de emprego. Mas o que a Constituição garantiu para ele? O nosso comando constitucional, e se aparecer em prova, tá? O artigo 7º, que acabamos de mencionar, no último inciso, que é o inciso 34 da Constituição, aquele que é o empregado, aquele que é o trabalhador avulso e não é empregado, embora ele não seja empregado, o que a Constituição garantiu para ele? Ela garantiu igualdade de direitos, ou seja, igualdade de direitos entre quem? A Constituição diz, artigo 7º, inciso 34 da Constituição, igualdade de direitos entre urbanos e avulsos. Então, o que vai acontecer? Urbanos e avulsos, eles têm esses mesmos direitos constitucionais aqui garantidos para os urbanos, o trabalhador avulso também tem. Já caiu em prova, mas isso tem tempo que caiu, pode ser que apareça agora. Aparecer assim, assinale aquele que, embora não tenha vínculo de emprego, tem todos os direitos garantidos no artigo 7º da Constituição. Quem é aquele que não é empregado, mas tem todos os direitos como se empregado fosse, garantidos lá na Constituição? Trabalhador avulso. Ok? Preste atenção, trabalhador avulso. Então fica aqui na nossa revisão, registrado direitos dos empregados, urbanos, rurais, domésticos, mas lembrando também do avulso que não é empregado, mas tem todos os direitos garantidos no artigo 7º como se empregado fosse.